Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a THL, né? Ontem eu fiz um vídeo aí falando que as THLs voltaram, estão atrativas de novo no mercado e hoje eu vim explicar um pouquinho melhor como é que funciona uma THL, mostrar o gráfico de payoff de uma THL aqui na minha tela com um exemplo de uma das THLs que eu consegui montar recentemente, tá? Então vocês vão ver aqui um exemplo real do que eu fiz, tá? E aí eu vou mostrar isso aqui na tela para vocês, explicar como a THL funciona, para vocês terem um pouco uma noção melhor dessa estrutura e eventualmente estudar mais e conseguir aplicar ela aí na sua carteira para conseguir arrancar prêmios do mercado, tá? As estruturas com opções, elas são assim, eventualmente elas estão boas ou estão ruins em determinadas épocas, depende de um conjunto de fatores, né? Então, recentemente eu gravei um vídeo falando sobre como as taxas a volatilidade implícita das opções caiu bastante durante o ano, né? Vou até deixar esse vídeo aqui em cima no i, se você quiser conferir. Mas se você pegar de um ano para cá, a volatilidade implícita nas opções caiu muito, muito mesmo. Isso quer dizer que as opções estão pagando menos prêmio, né? Teoricamente, existe menos incerteza sobre o mercado, então elas estão pagando menos prêmio, tá? E se você comparar de um ano para cá também e olhar as taxas de juro um pouco mais longas, etc., deu uma certa queda também na taxa de juro mais longa. Isso também afeta as opções e afeta as estruturas com opções como a THL, tá? Então, pegando um ponto de vista mais antigo, assim, né, histórico, lá em 2019, 2020, costumava fazer bastante THL e a gente montava as THLs ali por volta dos 25 centavos, mais ou menos, né? E elas tinham um mês de vida, cerca de um mês de vida, tá? Então a gente montava ali 25, 27, 30 centavos mais ou menos, tá? E isso, lógico, falando das THLs de Petrobras, que é a que a gente usa como referência aqui, porque é a que tem mais liquidez e tudo mais, tá? Então, conseguimos montar entre 25 e 30 centavos mais ou menos, e o ponto de saída ficava ali entre 50 e 60 centavos, tá? Dependendo do quão arrojado era o operador, né? Se ele quisesse esperar um pouco mais, acreditasse ele que a ação ia ficar naquele patamar de preços, ele esperava um pouco mais perto do vencimento e saía lá com cerca de 60 centavos da operação, tá? Quanto mais prêmio você exige dessa estrutura, mais arriscada ela fica, porque quando vai chegando perto ali do vencimento, né, se a ação se mexe para cima ou para baixo, acaba prejudicando muito a sua estratégia. Então, o mais conservador, o mais comum, o que tinha mais gente que fazia também, era tentar entrar bem barato, isso era chave para a operação, então entrar ali perto dos 25 centavos, dos 30 centavos no máximo, e sair quando batia 50, tá? Isso era o mais comum, mais conservador a se fazer. E essa estratégia dava certo, assim, com muita frequência, tá? E quando dava errado, você não se machucava tanto também. Tinha um prejuízo ali, mas era um prejuízo controlado, pequeno, você tinha botado pouco dinheiro na operação e estava tudo certo, tá? Então tinha muita gente que fazia essa operação. Quando eu montei o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas, essa foi uma das primeiras estratégias que eu coloquei lá, que era uma estratégia muito interessante, né? Muito vencedora, tá? Inclusive eu botei a estratégia lá nua e botei a estratégia também combinada com operações de renda, para ela virar uma potencialização, tá? Então você combinava isso com outras estratégias de renda e fazia uma estrutura que se tornava uma potencialização de renda. Então quem estava tentando tirar renda ali da carteira podia usar isso para aumentar a renda, tá? De 2021 mais ou menos para cá, essa estratégia começou a perder a atratividade, tá? O que aconteceu? Alguns fatores aconteceram, né? Mudou o juro, mudou a volatilidade implícita, mudou tudo, a estratégia ficou mais conhecida também e ela perdeu a atratividade, tá? Não sei exatamente qual foi o motivo que fez isso acontecer, mas o fato é que você não conseguia mais entrar em THLs por 25, 30 centavos. As THLs de um mês já começavam a partir de 50, 60 centavos, tá? E aí na saída lá, quando estava terminando o mês, você conseguia sair por 70 talvez, se você acertasse muito certinho ali o olho da mosca, né? Então começou a perder a atratividade. Eu vou arriscar 50 para, se der tudo muito certinho, tirar 20 centavos de lucro, né? Não fazia tanto sentido. E a gente foi parando de falar sobre THL, né? Sobre trava horizontal de linha, ou trava calendário também, que é o nome oficial dessa estratégia, né? Trava horizontal de linha é um nome que mais o mestre dos derivativos que falava, e aí se popularizou com esse nome aqui no Brasil, porque ele foi a principal pessoa que trouxe, né, a noção dessa estratégia para cá, popularizou essa estratégia aí para o investidor pessoa física, mas o nome oficial é trava calendário. Bom, enfim, aconteceu tudo isso, a THL perdeu a atratividade e até pouco tempo atrás
ninguém mais falava em THL, né? Entrava horizontal de linha, entrava calendário. Mais recentemente eu estava olhando o mercado aqui e comecei a notar que você está conseguindo de novo fazer THLs com preço bom, como se fazia em 2019, em 2020. Então, recentemente, né, esse mês ainda, eu consegui montar algumas THLs pagando ali cerca de 30 centavos, tá? Ou seja, uma THL que saiu bem baratinha. E mesmo assim, né, eu paguei 30 centavos, mas o book, né, das opções de dezembro estava bem aberto. Então você conseguia apregoar ali, se você quisesse montar, por exemplo, por 25, você conseguia deixar essa ordem lá e você seria o primeiro do book. Então existe uma chance de que talvez você conseguisse montar por 25 também, tá? Montei por 30, mas se você fosse mais linha dura ali, ficasse apregoando ali no book, talvez você conseguisse montar por 25 centavos, tá? Ou seja, isso dá a entender que as THLs estão voltando a ficar baratas e que pode ser que surja de novo essa era de THLs e de conseguir arrancar prêmio do mercado utilizando essa estratégia novamente, tá? E o mercado assim, ele tem ciclos, ele vai e volta, eventualmente uma estratégia fica boa por um tempo, depois para, depois volta e é assim mesmo, tá? Então parece que a era das THLs está com uma boa chance de voltar, tá? Então, olhando para as de dezembro com novembro na Petrobras, já conseguimos ver por 30 centavos. E quando você olha as de novembro com outubro, que são as THLs que já estão no final do ciclo, né, que você está pensando em desmontar as THLs, você já vê THL ali custando 60 centavos, 65 centavos. Ou seja, quem montou por 30 no início do mês e acertou mais ou menos a faixa de preço, estaria saindo agora por cerca de 60 centavos, com um lucro muito bom no bolso, tá? E ainda tem alguns dias para o vencimento, então pode ser que essas THLs ainda melhorem alguns centavos daqui até a data em que efetivamente elas vão expirar, né? Vencer. Então eu vou explicar rapidamente como funciona uma THL aqui nesse vídeo e logo depois a gente vai para a minha tela ver um gráfico aqui de payoff, né? Com uma das THLs que eu consegui montar durante esse mês, tá? Então, a THL basicamente consiste em você comprar uma opção do mês seguinte e vender uma opção do mês corrente, tá? Usualmente, a gente faz isso com calls, beleza? Então, você compra uma call do mês seguinte e vende uma call do mês corrente, tá? Porque você fez essa THL, você está vendendo a call curta e comprando a call longa, você não precisa ter a ação. Porque essa call longa, ela é um direito de comprar a ação, então ela consegue garantir essa call curta, tá? O ideal é que você consiga comprar essa call longa sendo uma call americana, tá? Que aí você poderia exercê-la em qualquer momento, tá? Na prática, mesmo a call europeia, quando se trata de Petrobras aqui, por exemplo, vai ter liquidez para você sair se você precisar. Então, não é uma coisa assim que é um deal breaker, né? Que acaba com a operação, mas é o ideal que você consiga montar na americana. Se você tiver a alternativa de montar na europeia ou na americana, monte com a comprada sendo americana, tá? Porque em movimentos extremamente bruscos de mercado, em que essa opção perderia uma liquidez ou qualquer coisa assim, em último caso você conseguiria exercer essa opção e sair da operação pelo menos no 0 a 0, tá? Então faça isso, escolha a longa para comprar do tipo americana, tá? Mas se não tiver, não tem problema, não é um deal breaker, a chance de acontecer alguma coisa e essa operação dar errado por causa disso é realmente muito pequena se você está falando de ações com bastante liquidez em opções, como é o caso da Petrobras, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, tá? Bom, então você compra essa opção do mês seguinte e vende essa opção do mês corrente aproximadamente no mesmo strike, tá? E qual que é a lógica dessa operação? A opção do mês corrente, ela vai derreter com mais rapidez do que a opção do mês seguinte, tá? O θ é mais forte na opção do mês corrente do que na opção do mês seguinte. Então você comprou a do mês seguinte para garantir a operação e vendeu a do mês corrente esperando ela derreter, perder valor e a sua estrutura como um todo se valorizar, porque a longa perde valor devagar e a curta perde valor rápido, tá? Então a estrutura se valoriza. Então você paga um pouquinho para entrar e a ideia é receber bastante na hora de sair da operação, tá? Então a lógica da THL é basicamente essa, tá? Eu tenho um vídeo bem antigo explicando o THL, eu vou deixar aqui em cima, caso vocês queiram aí ver um vídeo um pouco mais longo explicando tudo isso e tal. Mas eu acho que deu para entender nessa explicação breve aqui. Você compra a longa para garantir
e vende a curta para receber aquele prêmio. A curta deteriora rápido e a longa não, ela segura valor melhor. Então, como o que você vendeu está desvalorizando e o que você comprou está desvalorizando bem mais vagarosamente, essa estrutura vai ganhando valor, né? Porque o que você vendeu está perdendo valor mais rápido do que o que você comprou, tá? É basicamente isso, beleza? Então, vamos aqui para minha tela para mostrar para vocês uma das THLs que eu fiz aqui durante esse mês, tá? Então, vocês estão olhando aqui na tela, eu estou aqui no site do opções.net.br, tá? É um site bem interessante, é grátis, né? Se você quiser olhar para as estruturas, avaliar. Se você tiver mais patrimônio, você pode também investir no OpLab, por exemplo, que é uma plataforma de ensaio também, tá? Mas aí é pago, você tem que pagar para ver, é bem completinho, é muito interessante, mas é pago, tá? Se você quiser, inclusive, tem um link aqui na descrição para 30 dias grátis, se você quiser testar lá o OpLab, tá? Eu vou fazer no opções.net.br aqui, porque ele é mais democrático, né? Todo mundo pode entrar lá, criar a conta e fazer a operação, tá? Então aqui, ó, na minha tela, vocês estão vendo, né? Eu comprei calls com vencimento em dezembro, tá vendo aqui, ó, 15/12/2023, aqui, tá vendo onde eu tô passando o mouse aqui, tá? Ou seja, tem 46 dias úteis, né? O strike foi R$ 32,79, tá? E eu paguei R$ 2,09. Então eu comprei essas opções. Eu fui lá e vendi a mesma quantidade de calls com vencimento em novembro, aqui ó, 17/11, o strike R$ 32,70, tá? E eu consegui receber R$ 1,79 por essas opções. Então eu paguei R$ 2,09, recebi R$ 1,79. Ou seja, para montar essa estrutura me custou 30 centavos, tá bom? Então paguei 30 centavos lá para poder montar essa estrutura. E qual que é a minha ideia agora? Essa opção que eu vendi aqui, né, de novembro, ela vai começar a sofrer os efeitos do teto, ou seja, ela vai perder valor agora com mais velocidade, porque ela vai virar a opção do mês corrente muito em breve, tá? E essa opção de dezembro aqui, ela vai segurar valor melhor do que a de novembro. Então, eu espero que essa opção de dezembro perca valor devagar e essa de novembro perca valor rápido, tá? Então, quando eu for desmontar essa estrutura, a diferença entre as duas não vai ser mais 30 centavos. Eu espero que seja ali por volta de 50, por exemplo, tá? E aí eu posso sair dessa operação com lucro. Paguei 30 para entrar, ganhei 50 para sair. Essa é a ideia, tá? Isso se tudo der certo, né? Se a opção se mexer demais para cima ou para baixo, a gente vai ver que essa operação dá prejuízo. Então, vou botar uma tela cheia aqui com um gráfico. Esse aqui é o gráfico de payoff dessa estrutura, tá? No dia do vencimento. Então, o que acontece? Se a ação cair demais aqui, ó, chegar aqui abaixo dos 27, mais ou menos, essa estrutura aqui vai dar perda total, que são os R$300, tá? Então, eu perderia os R$300 que eu coloquei. Esse é o prejuízo máximo dessa estrutura. Ela não pode dar mais prejuízo do que isso, tá bom? Por quê? Porque eu coloquei R$300. Se tudo der errado, o máximo que acontece é tudo virar pó, tá bom? Ou então eu sair no 0 a 0 se a ação subir demais. Então, o máximo que eu perco é os 300, tá? Isso é legal, por quê? Porque o prejuízo é limitado. Então, você sabe o máximo que você pode perder, você sabe o tamanho máximo da operação que você pode fazer também. Tá? Você não vai fazer um tamanho de operação que essa perda aqui machuque demais a sua carteira, né? Então, beleza. Agora, se a ação ficar aqui entre 31, mais ou menos, e aqui uns 35,50, né, na cotação, como vocês estão vendo na tela aqui, ó, essa operação está no lucro, tá bom? Então, entre 31, mais ou menos 35,50, essa operação está no lucro, tá? E ela pode dar lucros muito bons. Aqui no máximo, né, seria o sonho, o céu de brigadeiro, o lucro chegaria a R$620, sendo que eu coloquei 300, ou seja, um lucro de 206% nessa operação, se a ação fechar o mês aqui por volta dos R$32,70, tá? Lá no Aprenda Operações Estruturadas, que é o meu curso de opções, eu explico por que esse 620 nunca acontece, tá? Você não vai conseguir ter esse lucro de 620 na prática, tá bom? Porque na prática, né, quando você estiver muito perto lá do vencimento, esse lucro vai ser bem menor, consideravelmente menor do que os 620, tá bom? Então não entre na operação considerando isso aqui como um lucro possível, né? Isso é um lucro teórico lá. Se no dia do vencimento a ação fechar exatamente 32,70, tal, na prática tem várias outras complicações que não permitem que você pegue esse 620 de lucro, tá bom? Que seria realmente um lucro fantástico, né? 200% com uma probabilidade muito alta de acontecer. Então, na prática ele não acontece, tá bom? Eu tenho uma aula lá que eu explico porque que isso não rola,
tá? Mas tudo bem. A minha intenção aqui vai ser, cara, quando essa operação chegar ali por volta dos 50 centavos, que eu espero que seja bem antes, né, da data do vencimento dessa curta, eu já vou querer desmontar a operação e sair e botar o lucro no bolso, tá? Então, a ideia é exatamente essa, beleza? Mas olha só que interessante, né? É uma operação que você lucra do 31 até o 35,50. Então tem uma faixa muito grande em que você lucra nessa operação. Os lucros são muito bons, cara. Você pode ver lucros de 50%, 60%, 100% numa operação dessa. São relativamente comuns, tá? Para você tomar um prejuízo, a ação tem que se mexer muito para um lado ou para o outro. E mesmo assim é um prejuízo controlado, né? Você perde no máximo o que você colocou. Tá? Então, para mim, essa é uma das operações mais vantajosas que tem, uma das estruturas mais vantajosas que tem no Brasil. E olha, se você gosta desse assunto, né, estruturas com opções, estruturas que você bota pouco dinheiro, né, e consegue ter lucro mesmo assim, ou então se você tem um patrimônio, quer rentabilizar esse patrimônio com opções, né, quer combinar essa estrutura com estruturas de renda para potencializar a renda que você tira lá do seu patrimônio, eu recomendo que você conheça o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas, tá? É didático, barato, objetivo. Eu tenho uma visão muito conservadora, muito serena do mercado. Então, se você se identifica com isso, eu acredito que você vai gostar bastante desse curso, tá? É uma porção de ferramentas que você pode usar no mercado para conseguir rentabilizar sua carteira, né? E fazer renda com seu patrimônio, tá? Então, se você não conhece ainda, eu recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição. Vai te levar num vídeo que eu vou te explicar como o curso funciona, tudo certinho, os detalhes. Então clica aqui e conhece lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E eu vou deixar aqui um vídeo explicando o curso. Se você tiver interesse, clica nesse quadradinho aqui e vai lá assistir esse vídeo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse produto, tá bom? Então clica nesse quadradinho aqui e confere lá. Eu te vejo lá. Foi um grande prazer gravar isso aqui para você. Um grande abraço.